Olá! Se a interrupção das aulas em função da pandemia do novo coronavírus trouxe muita preocupação para pais, alunos e professores, a volta às aulas talvez cause apreensão ainda maior. Dúvidas sobre o momento adequado e as condições de prevenção do contágio são alguns dos alertas que surgem. Eu recebo no Palavra Aberta o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, autor de um projeto que estabelece uma estratégia nacional para retorno às aulas durante a pandemia de Covid-19. Deputado, seja bem-vindo ao Palavra Aberta. Deputado, a sua proposta fala de estabelecer princípios, diretrizes e protocolos. Como essas diretrizes, essa estratégia de modo geral vai ser elaborada? E que aspectos devem ser considerados? Em debate com profissionais da educação, eu percebi que tem um tema muito forte no momento, que é exatamente essa preocupação no retorno às aulas. Preocupação para que a escola não seja um vetor do novo foco da pandemia, da Covid. Então, pensando nesses profissionais, dos estudantes, nas famílias, eu apresentei o projeto de lei, o 2949/2020, que o objetivo é exatamente estabelecer estratégia para o retorno às aulas, princípios, diretrizes, isso tudo de acordo com as recomendações da OMS, de autoridades sanitárias, e a ideia é que esse projeto seja intersetorial, que a decisão de voltar às aulas não seja restrito a um prefeito, ao secretário municipal de educação, mas que ele tenha participação de autoridades sanitárias, seja no âmbito da União, do Estado e de municípios. Deputado, recentemente o Ministério da Educação homologou, mas só parcialmente, um parecer do Conselho Nacional de Educação sobre o tema. Ele manteve a autorização para que as atividades remotas possam valer como carga horária, mas suspendeu a parte do parecer que tratava das avaliações. Só que suspendeu, mas não deu nenhuma definição de como essa avaliação, essas avaliações devam acontecer. Eu tenho a impressão de que pontos como esses são pontos que justificam o projeto e a sua preocupação e que devem ser tratados. Exatamente, nós temos alguns aspectos. Um deles é como é que vai ter essa escola para receber esse estudante. A limpeza, a higiene, a detecção precoce de medidor de temperatura, como é que vai ter pias, os protocolos epidemiológicos e a questão da aprendizagem, né? Como é que tem essas crianças e jovens durante esse período da pandemia? Nem todos têm internet. Então, assim, nós vamos ter jovens que vão estar maravilhados com novos conteúdos e outros que sofreram, que perderam familiares, né, que passaram fome. Então, essa questão da avaliação e da aprendizagem é, sim, um ponto também de atenção do projeto. E também as estratégias de funcionamento. Por exemplo, nós vamos ter uma sala de aula com 40 alunos ou vamos ter só com 10? Nós vamos ter aulas híbridas, ou seja, presenciais e não presenciais. Então, são essas questões que o projeto aborda. E o mais importante é que nós estamos propondo a criação de comissões. Por exemplo, toda escola deverá ter uma comissão com representação dos pais, dos estudantes, dos professores, dos gestores, para que a gente possa fazer essa volta da forma mais tranquila possível, sem oferecer risco às famílias, aos estudantes e aos profissionais. Deputado, o senhor falou em salas de aula com 40 alunos ou com menos alunos, tem também a questão do transporte, né? Essas crianças que pegam transporte escolar para chegar à escola e depois para voltar para a sua casa. E aí, quando a gente pensa, o Ceará talvez não seja um estado que chame muita atenção, que preocupe muito em relação a isso, porque tem uma referência de educação muito boa, tem resultados muito bons. Mas a gente sabe de estados brasileiros em que esse deslocamento para a escola é muito complicado. E a gente sabe também que tem estados brasileiros e municípios que, se você tiver uma escola, e muitas vezes uma ou duas salas de aula numa escola, já é muito. Quer dizer, como é que vai dividir essas crianças? Mas aqui no Ceará também tem essa problemática. Por exemplo, o projeto de lei ele chama muita atenção para fazer pactuações. Por exemplo, secretário municipal de educação, secretário estadual de educação, representante de professores, a gente fazer a pactuação para saber se a escola pode voltar ou não. Eu vou dar um exemplo bem claro. Pode ser que um determinado município tenha 30 escolas, mas que ele tem escola nessa, que umas estejam aptas e outras não.
Por exemplo, uma das recomendações é que sejam arejadas as escolas. Aí imagina uma escola que tem lá um ar-condicionado, nós vamos ter que readaptar. Então, assim, essa questão do transporte escolar é outro problema. Você vai colocar um ônibus com 30, 40 estudantes, e aí, de repente, eu fico pensando numa situação bem extrema. Vamos supor que um jovem desse contrai a Covid na escola e, em casa, em contato com seus familiares, leva a óbito. Como é que fica essa escola? Eu tenho conversado com professores da França, de Portugal, diretores de escola, tenho feito reuniões para saber como é que está acontecendo por lá. Eu acho que um bom exemplo é se inspirar nos países europeus que retornaram às aulas, como a Alemanha, França, Portugal, Holanda, né? Então, assim, é importante essa experiência, mas, mais uma vez, eu repito, o grande fundamento do projeto é que seja intersetorial, que a gente leve em conta a opinião da saúde, da assistência social, porque nós vamos ter problemas de fragilidades emocionais, de estrutura da escola, sobre o aspecto epidemiológico. Temos que ter um protocolo bem rígido para dizer se a escola está apta ou não a retornar. Isso não pode ser uma decisão unilateral, a gente fazer o melhor possível pela saúde física e mental de professores, estudantes e familiares. Deputado, a sua proposta fala da criação de uma Comissão Nacional de Retorno às Aulas, que seria presidida pelo Ministério da Educação, mas com uma formação multissetorial. Como é que seria a formação dessa comissão? Essa comissão teria representação do Ministério da Educação, da Saúde, do CONSED, que é o Conselho de Secretários Estaduais da Educação, da UNDIME, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, representação dos professores, dos estudantes também. E também está sendo proposto, porque esse projeto, muitos parlamentares estão subscrevendo ele, né? Também estão propondo uma comissão externa, já está com o presidente Rodrigo Maia, uma comissão externa da Câmara, para acompanhar esse retorno às aulas. Uma comissão externa sem ônus, para que o Congresso possa acompanhar o retorno às aulas, né? Para que não fique como uma decisão unilateral. De repente, o secretário municipal de uma cidade quer retornar às aulas, mas não tem a devida condição, nós não podemos simplesmente assistir esse fato, porque isso pode trazer muitos danos para aquela cidade, para as famílias, para os profissionais. Então, essa preocupação, esse tema tem sido muito debatido no Brasil inteiro, e a gente, enquanto parlamentar, quer dar mais segurança às famílias, aos profissionais. Deputado, e como praticamente tudo, se não tudo que envolve esse momento de pandemia, essa é uma decisão que tem que ser tomada rapidamente. Inclusive, o senhor prevê que essa comissão vai ter que fazer tudo isso no intervalo de tempo de 15 dias. Então, minha pergunta para a gente encerrar é como é que está a negociação disso na Câmara dos Deputados? Tem alguma previsão de votação da sua proposta? Eu tenho conversado com a deputada Dorinha, que é um expoente na educação, conversado com a Rosa Neide, conversei com o Rodrigo Maia, ele disse que eu começasse a ir atrás do apoiamento de líderes, o líder do PDT, o Vônio, já está trabalhando nesse sentido. Então, assim, eu acho que esse projeto ele é suprapartidário, ele diz respeito à saúde das pessoas, e eu acho que ele faz muito bem a educação do Brasil. Então, a minha perspectiva é que a gente tenha um apoio, assim, de quase unanimidade dos parlamentares, porque o objetivo nosso é comum. Eu não acho que nenhum deputado não esteja preocupado com os professores da sociedade. É uma contribuição do parlamento brasileiro nesse momento difícil que a gente passa em relação a essa pandemia. Eu acho que faz bem a educação do Brasil, a gente se unir. É um projeto que prega a união. Estado, União, município, estudantes, professores, famílias, para o bem comum. Deputado, muito obrigada por sua participação no nosso programa e boa sorte na tramitação da proposta. Obrigado. Eu conversei no Palavra Aberta, que termina agora, com o deputado Idilvan Alencar, do PDT do Ceará. Ele é autor de uma proposta que propõe a criação de uma estratégia para o retorno das escolas nesse momento de pandemia com o Covid-19. Se você tem interesse na proposta, você pode, na página da Câmara, no alto, marcar atividade legislativa, propostas legislativas e marcar o projeto. O número dele é 2949, é um PL, um projeto de lei 2949, ano 2020. Você cadastra o seu e-mail e toda a movimentação que acontecer nesse projeto na Câmara dos Deputados, você será notificado. Eu sou Maristela Santana e a gente se vê em uma próxima edição do Palavra Aberta. Até lá.